Olá, pessoal. Boa tarde. Sou eu, Thaís Bernardi, jornalista do editora-chefe do Notícia Preta, que estou aqui mais uma vez no perfil da Leilane. Você que chegou agora e ainda não sabe, eu e a Leilane, a gente está numa grande parceria. Qual é essa parceria? Toda segunda-feira eu estarei aqui falando sobre antirracismo, mas eu não estou sozinha. Eu sempre trago convidados para a gente poder debater os temas relacionados à luta antirracista. Para quem não me conhece, me apresento mais uma vez. Eu sou a Thaís Bernardes, jornalista e fundadora do portal Notícia Preta, que é um jornal antirracista, e estou aqui a convite da Leilane. Hoje, o nosso tema dessa live das 4 é sobre representatividade. Não é um monte de gente fala, é preciso ter representatividade, mas o que é representatividade? Será que a gente está em busca de representatividade ou a gente está em busca de equidade? Afinal, nós, população negra, somos 54% da população. Será que em todos os lugares tem metade de pessoas negras? Será que você, quando chega no seu trabalho, você vê que metade das pessoas são negras? Na escola do seu filho, metade dos alunos são negros? O que é essa representatividade? Então, para bater esse papo com a gente, eu convidei a Azani Jerry, que é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e afrodiáspora, professora, crítica literária, mãe e também youtuber. Vou adicionar a Asa aqui, vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Vou fixar o tema aqui também hoje. O tema é representatividade. Será que nós, população negra, somos devidamente representados ou será que o ideal é a equidade? Então a Asa está chegando. Olá. Muito bem-vinda. Boa tarde. Asa, boa tarde. Me ouve bem? Ouço você perfeitamente bem. Eu apresentei você, né, com esse currículo extenso aqui. Dizer que é um prazer, mais uma vez, estar batendo esse papo aqui com você. A gente já conversou lá pelo Notícia Preta. E nesse espaço aqui, com essa parceria com a Leilane, obviamente eu não podia deixar de convidar você. Ainda mais para esse primeiro dia. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Meu bem, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Primeiramente, saudar a dona da casa, a Leilane, por ter tido a compreensão de qual estratégia a gente pode lançar a mão nesse momento tão importante. Então, como ensina as filosofias africanas, agradecer a essa que realmente tem a chave desse espaço aqui, desse canal do Instagram. E depois agradecer a você, mais uma vez, pela confiança nas minhas palavras. E eu espero que esse encontro ele possa ser um encontro movimentador de consciências e de que possa trazer alguma forma de fôlego, né, para essa discussão tão importante. Antes de você chegar, eu estava falando justamente sobre o tema da nossa live de hoje, que é da representação à representatividade. A gente tem ouvido falar muito sobre representatividade, né? Temos que estar representados, se ver representado na televisão, no teatro, em diversos locais. Eu falo muito sobre a equidade também, né? Afinal, nós, população negra, somos 54% da população, então eu busco sempre essa equidade. Mas vamos partir do início. A gente pode começar, Asa, falando quais são as representações negras na sociedade brasileira. Isso. E aí eu acho importante também me localizar, né, para as pessoas que não me conhecem entenderem o que a Asa está fazendo aqui falando de representatividade. Eu faço uma pesquisa sobre África e afrodiáspora. É uma pesquisa longa, que já dura 17 anos, mas atualmente eu coordeno 2 núcleos de pesquisa. Um, que é o NEGRAR, ambos na FRJ, e o NEGRAR, que é o que eu quero falar aqui, ele é um núcleo dedicado aos estudos geracionais sobre raça, artes, religião e história. Então, falar sobre representatividade é falar da ponta
Tá passando o carro do camarão, gente. É, Live raiz. então, falar da representatividade é falar da ponta de todo um processo que passa pela representação e, sobretudo, pela construção de um imaginário semiótico sobre o outro, sobre a outridade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que as representações de pessoas não brancas, então, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas orientais, todos esses que o Bakhtin chama de outridade, então a representação dessas pessoas dentro da indústria cultural ocidental, né? E aí a gente está falando da indústria hegemônica, Hollywood, essas coisas, mas a gente também está falando da indústria nacional, de indústria cultural, por exemplo, as novelas, as séries, isso que a gente também consome, literatura, teatro, arquitetura, são ali braços disso que a gente chama de indústria cultural. E aí eu estou pensando junto com o Adorno, o Theodor Adorno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a construção de símbolos do outro, da outridade, no caso, nós somos a outridade, essa construção, ela passa por essa indústria cultural que olha para esse outro a partir de um escopo de dominação. Ou seja, a indústria cultural, ela tem uma agência ocidental, e a gente sabe que o Ocidente, né, e aí eu estou falando geograficamente anglo-europeu, mas eu também estou falando das fronteiras fluidas dele, que Brasil faz parte, né? Enfim, teria que aprofundar isso em outro momento, mas essa indústria cultural, ela tem o modus operandi, o ethos ocidental. E que ethos seria esse? É um ethos que perpassa um escopo de dominação. E aí a história dá conta disso. Os encontros civilizatórios do Ocidente, né? E aí vamos falar da história mesmo, grandes navegações, tudo isso, assim. Quando a gente vai estudar isso, o encontro desse homem ocidental, patriarcal, tudo aquilo que a gente já sabe, com a outridade, seja ela africana, povos originários, ou aborígenes, originários da América, ou os aborígenes, ou os orientais, ela se dá a partir de vou dominar o outro e impor a esse outro o meu entendimento de progresso, civilidade, belo de belo, né? E isso vai moldar a arte, essa arte com letra maiúscula, e vai fazer com que, na ponta disso tudo, a gente tenha representações ainda bastante capengas da pluralidade que é ser negro, por exemplo. Sim. Isso que você fala, teve uma outra live que a gente fez e você falou desse ser universal, né? Que você até botou ele como o Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street, né? O que é esse ser universal? Porque eu vou juntar várias coisas, mas uma hora eu condenso. Juntando esse homem universal e juntando a questão do belo. Na primeira live que eu fiz com a Leilane, eu falei sobre essa questão do amar e do ser belo. Que a gente só consegue ter empatia pelo que a gente ama. E a gente ama o que é feito pra gente amar. Então a gente cresce vendo a família no comercial de margarina, aquela família branca, bonita. A gente cresce vendo nas novelas os casais apaixonados, são sempre os brancos, não é? Então eu, por exemplo, como uma boa adolescente dos anos 80, cresci com um pôster do Leonardo DiCaprio no meu quarto. Ah, eu também. Não é? É por isso que eu homenageio ele na teoria. Então, porque isso pra gente era o padrão de beleza. E qual é o perigo desse ser único, essa representação assim do que é a beleza, do que é o poder? Qual é esse perigo, se eu posso dizer assim? Vamos começar pelo começo. Para as pessoas não acharem que eu estou falando do Leonardo DiCaprio ao ator, porque não é a pessoa. Eu fiz um pós-doutorado em filosofia africana pela FRJ, e nesse pós-doutorado eu me dediquei a pensar os caminhos de reumanização para as pessoas negras. E nessas andanças, né, de pesquisa, eu entendi, em diálogo com uma série de pensadores
né? Entre eles Aníbal Quijano, Eduardo Said, enfim, outros pensadores não necessariamente negros, né? Estou pensando aí com os estudos decoloniais, em que a gente entende que existe um arquétipo do senhor ocidental, desse senhor ali que é calcado na lógica iluminista, que é calcado na lógica judaico-cristã e que é calcado na lógica greco-romana, né? Que seriam aí os três pilares para esse entendimento de Ocidente, enfim. Mas isso já é um outro assunto. Se você está curioso, vai ter aqui no meu canal, e lá tem explicação melhor. Mas o que eu quero dizer é que a gente entende um arquétipo, né? Que a gente chama de Senhor do Ocidente. E na minha pesquisa, como eu trabalho com arte, faço muita coisa com teatro negro, inclusive, eu achei interessante trazer ali o audiovisual e fui pensar um filme que eu gosto muito, que é O Lobo de Wall Street, do Scorsese, é um filme de 2013, em que tem o personagem principal, né, Jordan Belfort, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele ali, no meu entendimento, ele metaforiza esse arquétipo do Senhor do Ocidente. Por quê? Porque ele é hegemonicamente bonito, e aí vamos pensar nessa escala de belo, ou seja, ele é louro de olho azul, né? Isso dá aí um lugar nele ali nessa escala ocidental de beleza. Ele não tem empatia pelo outro, né? Tem a cena com o anão, a gente consegue ver a forma como ele trata a sua companheira. Ele é de lobo de Wall Street, né? Então ele detém ali o poder econômico e, consequentemente, o poder político. Ele está no coração do Ocidente, né? É diferente pensar no Senhor do Ocidente em São Paulo e pensar no Senhor do Ocidente em Nova York. Tem aí uma localização importante, né, a ser entendida. Mas o que me fez pensar realmente nisso é que, em determinado momento do filme, ele fuma crack e absolutamente nada acontece. Então eu achei que ali era uma boa metáfora para pensar esse Senhor do Ocidente. E para que serve isso? Para a gente entender que essa construção de Ocidente, seja ele geograficamente falando ou as suas fronteiras fluidas, nós, por exemplo, aqui que estamos na América Latina, esse Ocidente ele regula as relações e as dinâmicas, na verdade, ele regula as dinâmicas das relações que se estabelecem dentro desse seu território, dentro dessa sua bolha, né? E aí também falando metaforicamente. Então, significa dizer que, de forma dinâmica, né? Porque a gente não consegue trabalhar com o estático quando se trata de ser. Porque nós somos sendo, nós não somos, nós somos sendo. O tempo inteiro nós somos sendo. Então, o que a gente, de maneira geral, fala é que o quanto você se localiza nessa escala de humanidade ocidental vai falar sobre o fenômeno que te atravessa. O que eu quero dizer é o seguinte, vou usar aí o exemplo da humanidade, mas vou usar também o exemplo do amor para já ir te respondendo. A humanidade, esse entendimento de humanidade que paira sobre o Ocidente, e esse entendimento de humanidade que também está na nossa sociedade brasileira, que é eurocêntrica, é uma humanidade que tem como padrão e modelo de humanidade o Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio. Significa dizer que quanto mais distante você estar de maneira dinâmica deste Senhor do Ocidente, territorialmente, culturalmente, fenotipicamente, financeiramente, gênero, é dinâmico, né? Você se aproxima ou se distancia dele. Quando se trata de pessoas negras, latino-americanas, periféricas do Brasil, por exemplo, muitas das vezes a gente nem entra na escala de humanidade ocidental. Então a gente está realmente fora dessa escala de humanidade. E isso dá fenômenos interessantes, né? Como o Mendigo Gato, que eu sempre falo, que é o Leonardo DiCaprio na Mendicância, né? Mas a gente também pode... Porque E a gente também pode pensar na relação com o amor. O que é esse amor ocidental, esse amor romântico ocidental, que a gente pode localizar a fundação dele nas narrativas, né, da Idade Média, com Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, mais tarde com Romeu e Julieta, né? São narrativas que se entregar ao pássio, essa ideia de paixão mesmo, leva à morte,
né? Todos eles ali morreram. Enquanto outras perspectivas de amor não necessariamente associa amor e morte, né? As filosofias Banto, por exemplo, vai associar amor à vida, a ganho de energia vital. Então, depende da perspectiva. Mas esse amor ocidental, aquele de príncipe encantado, né, valsa, castelo, carruagens e afins, esse amor ele é feito para a experiência do Senhor do Ocidente e da Senhora do Ocidente, que ele vai escolher, porque o poder nem é muito dela, é dele, e ele vai escolher para estar do seu lado. Né? O que não retira a responsabilidade dela enquanto agente também dessa máquina ocidental. Né? Porque tem isso, né? Se você se emparelha com o Senhor do Ocidente, você está sendo conivente com os métodos dele. E você está encampando, né, aquilo, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então também é para se pensar a partir dessa perspectiva. Então, assim, é só mesmo um panorama sobre o que seria esse entendimento do ser sendo de forma dinâmica, utilizando o Jordan Belfort, esse Senhor do Ocidente, como um padrão. Mas aí, gente, vai ter que ir atrás de mim, vai ter que ir no meu canal no YouTube, eu estou dando curso de formação, vai ler minhas críticas. E quando você fala essa questão, eu aprendo muito com você, obviamente, sempre, porque eu sou uma fã sua. E essa questão do amor, eu tentei fazer na minha cabeça assim, um paralelo com o que a gente vive na atualidade, assim, por que a gente não se comove com as mortes da população negra? Porque a gente não ama. E aí eu fiquei pensando o que é amável, não é? Por exemplo, crianças negras, a sociedade vê como crianças amáveis? Porque talvez, se fosse uma criança loira, de olho azul, que estivesse em casa e fosse assassinada por um tiro de fuzil nas costas, fosse uma outra comoção, mesmo ela morando numa favela. Eu fiquei fazendo essa reflexão de como o amor gera essa empatia e de como essa empatia perpetua, ou não sei se perpetua a palavra certa, o racismo, porque se não tem empatia, a sociedade ela não consegue, não sei se compadecer, aquilo não toca, não é? Porque parece que é muito distante. Eu não sei se o que eu estou falando tem muito sentido assim. Eu acho que tem sentido, mas eu descolaria o entendimento de amor como algo que traria necessariamente uma solidariedade. Porque o próprio entendimento do amor varia muito, o amor não é universal. Então, às vezes, o que você está entendendo como uma experiência do amor não é o que o Leonardo DiCaprio e Jordan Belfort entende quanto experiência do amor. Então, é complicado usar um modulador tão subjetivo. Eu gosto de falar sobre responsabilidade coletiva. É de responsabilidade coletiva você tecer essa empatia, porque, na verdade, chegou um momento que nós temos dois caminhos. Ou você colabora com o problema, ou você colabora com a solução. Não há muitas escolhas. E eu também não estou nem dizendo o que você tem que escolher, porque eu entendo que liberdade é também escolher o copo de água suja, desde que você tenha responsabilidade sobre essa escolha. Então, mais uma vez, a palavra responsabilidade, ela me parece mais interessante para esse diálogo aqui, né? Talvez tenhamos que ter mais responsabilidade e maturidade, porque eu acho que algumas discussões são muito maduras. Por exemplo, discussão sobre a escravidão. Não vamos discutir sobre a escravidão porque os africanos escravizaram os africanos. Então é assim? Então, porque escravizaram, então não vamos lidar com as consequências, vamos deixar tudo assim e bola para frente, entende? Isso é imaturo, parece que eu estou discutindo com uma criança de 12 anos, entende? Quando, na verdade, essa discussão ela tem que ser lidada a partir da questão da responsabilidade e o legado responsável que isso, né, que esse sequestro de 20 milhões de pessoas vai trazer para o surgimento de diásporas como a nossa. Então, e veja bem, é responsabilidade, né, a palavra que conduz essa discussão. E quando você fala em responsabilidade, isso também me lembra uma outra coisa que pessoas brancas falam muito, assim,
não, mas eu não tenho culpa de ser branca, né? Realmente, você não tem culpa de ser branca, mas você tem uma responsabilidade enquanto uma pessoa branca. É isso que você falou, né? O que você, enquanto uma pessoa branca, vai fazer para a sociedade mudar, ou você vai, enfim, ficar sentado nos seus privilégios e não vai fazer nada para isso mudar? É isso, mas assim, entender é porque eu sou realmente uma adepta à liberdade. E aí, entender que faz parte da liberdade que pessoas não queiram organizar. Por vários motivos, porque elas não estão interessadas, porque elas não estão na mesma página do livro da existência que você, porque N motivos, né? Então, essas pessoas têm também o direito e a liberdade de fazer esse tipo de escolhas, mas, mais uma vez, elas também têm a responsabilidade diante dessa escolha. Então, na hora da cobrança, que ela também se responsabilize por isso e dê respostas corretas a esse tipo de posicionamento. E para mim, a resposta correta também passa por não acho porque não estou afim e é isso mesmo. Porque aí, mais uma vez, estamos lidando com a relação de transparência. E aí, se eu me deparo com alguém assim, que visivelmente não quer agregar, e eu entendo que ela está contribuindo para o problema, eu também tenho a liberdade de me afastar. Veja bem, Sim. Todo mundo está ganhando. Você tá parecendo a minha terapeuta, que ela fala assim, 50-50. Você já fez terapia de casal? É assim. É 50-50, nunca é a culpa só de um. Onde também está esse 50%? É claro. É claro, todos nós somos agentes. Não podemos dizer que nós não temos culpa, né? E a gente ouve muito isso, eu não tenho culpa de ser branco. É, inclusive, uma autoagressão, porque você está tirando de você mesmo o seu poder de agência sobre o fenômeno. E é muito importante que a gente seja agente diante dos fenômenos para que esses fenômenos sejam transformados. Então, veja bem, às vezes, esse discurso de não, isso não é comigo e tudo mais, é um discurso muito próximo ao que você está contribuindo para o problema, sabe? E aí, veja bem, eu sou uma mulher de candomblé e a orientação desse ano lá no nosso axé foi: não abra a boca para destruir. Só abra a sua boca se for para construir. E no início eu estava pensando muito nisso, assim, tá bom, eu vou construir e tal, né? Antes pandemia e tudo mais. E depois, com a pandemia, sobretudo, eu entendi que, na verdade, essa orientação de Xangô, não à toa, justiça, não é porque você vai afetar o outro, mas pelo entendimento de quando a palavra que você entrona na sua boca é vibrada para a destruição, vai uma energia sua também nessa destruição. E nesse momento pandêmico, nós, indivíduos, não podemos perder energia. Nós estamos diante de um mal, e esse mal, e aí sem pensamento cristão, não, eu estou falando na questão biológica. Temos um vírus, uma pandemia, e todo um descalabro. Então, nós, é de bom tom nesse momento que nós paremos de gastar a nossa palavra. Porque gastar a palavra faz com que você gaste a sua energia também. Então, e veja bem, é um momento de lucidez e foco. Nada além disso. Asa, voltando aqui para a gente falar sobre o que é, enfim, essa representatividade, né, que a gente fala, eu sempre, aí eu vou voltar no meu ponto inicial, que eu sempre digo que eu quero equidade e eu não quero necessariamente representatividade. E aí eu queria que você, se você pudesse trazer para a gente o que é essa representatividade e o que é esse lado, se eu posso dizer um lado negativo dessa apenas representatividade, se a gente não for além disso. Sim, e também é complexo. E aí a gente vai ter que voltar à representação. Enquanto a gente ainda estiver dentro do arcabouço de representação limitante da população negra em geral, então,
famílias ultra precarizadas, mulheres negras barraqueiras ou sexualizadas, homens negros vagabundos, bandidos, traficantes, 171, crianças negras ultra infantilizadas, necessitadas da bondade branca para existir, todo esse arquétipo, ou pessoas idosas, muito resilientes e aceitadoras, né, da escravidão, por exemplo, como a figura do tio Barnabé, pai João. Enfim, enquanto a gente só tiver, né? Porque eu não acho que a gente tenha que excluir essas representações, não. Eu acho que a gente tem que agregar representações que partam da nossa centralidade enquanto população negra. Porque essas representações capengas que nós temos hoje da indústria cultural, elas são desta forma porque são representações criadas na centralidade de sujeitos como o senhor do Ocidente. E aí é o olhar dele central para a outridade novamente. Então, precisamos que essas representações também sejam uterinas e genuínas da população negra. E para isso, e a grande questão, para isso, pessoas negras precisam estar na equipe de construção do material da indústria cultural. E assim, não estou falando de consultoria, porque a consultoria é uma aula e a decisão final, às vezes, parte de uma pessoa que não conseguiu ainda captar muito bem, está na caminhada e tudo mais. Não estou falando de colocar uma pessoa negra numa equipe de 15 pessoas, porque a gente não vai se sentir até coagido e, às vezes, enfim, começa a causar males psíquicos, porque eu já tive essa experiência, inclusive, e teve um momento que eu não queria mais falar. Porque toda vez que eu queria pontuar alguma coisa, eu tinha a impressão para mim mesma que eu estava sendo chata. Que eu estava sendo, sabe? E não, eu não estava. Então, veja, estou mostrando uma perspectiva disso. Né? A outra perspectiva é que, enquanto você tiver essas representações capengas, a representatividade vai ser capenga também. E eu não estou dizendo do indivíduo que faz a representatividade em si. Eu estou falando que quando você tem pouco ou quase nada, a gente se contenta com o que é oferecido. Quando, na verdade, não deveria ser assim. E aí eu vou dizer uma coisa. Novelas sobre escravidão. Beleza, eu vi os dados do GEMA, que é o Instituto do IESP, que faz pesquisas de ações afirmativas. É um boletim que saiu no início do ano, em que diz que foram 15 novelas, né, na principal rede de televisão sobre escravidão ao longo da história dela. 15 novelas. E nenhuma dessas novelas trouxe uma perspectiva em que o negro pudesse ser agente do processo. E por que eu estou falando disso? Estou falando para vocês que o teatro negro foi abolicionista, porque entregava-se alforrias em cerimônias pós-teatrais. Tiveram organizações abolicionistas negras, por exemplo, Luiz Gama e André Rebouças, eles faziam parte de uma organização internacional abolicionista. Nós tínhamos no cenário figuras muito potentes, não só no Brasil, mas no mundo. Tinha acabado de acontecer a Revolução do Haiti, que acaba em 1808 e abala a estrutura da América toda. Então, enfim, a gente tem os caifazes, que eram espiões escravizados, que entravam nas senzalas, se deixavam escravizar para fazer um motim de dentro para fora. Gente, eu acho que tem muita matéria histórica que conta que a escravidão, e tem até novela de escrava branca, que a escravidão, ela era, e até certo momento, ela era uma escravidão de negociação, em que negros da senzala faziam reuniões e motins e iam para a justiça para exigir os seus direitos. Então, veja bem, a gente está falando de muito mais do que uma lei áurea ou um movimento liderado por pessoas brancas. E para quem não acredita em mim, Flávio Paixão, a Lilian Schwartz também tem aquele livro Dicionário da Escravidão. Há muito material já no mercado que dá conta historiograficamente sobre esses fenômenos. Então, assim, eu só estou sendo uma agente de transmissão, porque eu li essas fontes. Então, veja bem, requer aí uma sensibilidade que não foi criada pelo processo de educação. E aí, realmente, puxando a sardinha totalmente para o meu lado, porque eu sou uma pessoa que atua diretamente com a educação, houve um problema sério na construção da educação brasileira, que fez uma escolha eurocêntrica universal e que, como consequência, cria uma população completamente limitada nas questões semióticas de representação do outro. Então, veja bem o problema. Sim. E isso que você traz da televisão, eu puxo para o jornalismo, né, que é a minha área.
também é muito presente. Assim, dentro do Notícia Preta, tem jovens estudantes de jornalismo, recém-formados, que já disseram assim, Thaís, eu não vou conseguir, porque quantos pretos eu vejo na televisão, né? E eu, por muitas vezes também, dentro desses espaços onde eu estive, eu era a única negra e eu tive essa mesma sensação que você, eu me E o calar. quanto isso é violento, né? O quanto isso é violento, e é violento não só pela gente ser o único, mas eu acho que de alguma forma estamos bastante acostumados, naturalizado isso, mas a violência de se entender, levar para si a carga e o fato de ser a representatividade de um contínuo de preto que é pluriversal. Isso eu acho muito violento, né? Porque a gente acaba encampando um fardo que está para além das nossas forças e existência, porque é um fardo civilizatório criado pelo Ocidente. Quem criou essa ideia de unidade da negritude, né? Inclusive com a criação da palavra negra, etc., que depois vai ser, né, positivizado com os movimentos francófonos de negritude, mas quem criou essa ideia de uniformidade foi esse escopo cultural ocidental. Então, veja bem, temos que, de alguma forma, e é o que eu sempre falo, nós temos que matar o Ocidente que há em nós. Porque já que não é possível destruí-lo, né, essa máquina hegemônica, que ele morra na nossa forma de ser e estar lentamente, diariamente, porque não é fácil virar essa chave, mas tenha um entendimento que, atualmente, coadunar com a máquina ocidental é coadunar com a hierarquia, o racismo, é coadunar com a destruição do meio ambiente, com as diferenças de gênero, é coadunar com tudo isso. Então, por mais que o Ocidente ofereça benesses muito interessantes, é importante que as pessoas que coadunam com ele nesse sentido das benesses entenda e pense sobre os problemas que isso também traz, para que possa haver uma transformação. Entende? Nem todo mundo tem que sair do Ocidente, descolar do Ocidente, mas quem quer continuar no escopo ocidental que se responsabilize do seu BO. Acho que é isso. Até porque, enfim, se descolar do Ocidente, vivendo onde a gente vive, é impossível. Também é impossível, né? É muito mais no sentido filosófico, metafísico, ético e estético. É valorizar o belo a partir de outros paradigmas. É tentar compreender outras formas de relação com o outro. É ter a natureza enquanto um ente vivo e que deve ser respeitado porque você faz parte desse todo também. Então, veja bem, é compreender lucidamente que o Ocidente não vai morrer totalmente em você. Mas há escolhas éticas e estéticas que você pode fazer de maneira lúcida para que as coisas melhorem, pelo menos. Entende? É aí, porque na verdade eu não estou aqui para trazer a culpabilização, porque quem culpabiliza é o Ocidente. Eu estou trazendo afroperspectivas. Então, veja bem, a relação é sempre calcada num equilíbrio. E isso que você está falando me remete muitas perguntas que muitas pessoas me fazem, pessoas brancas, e eu não sei responder. Bom, até respondo assim, mas o que eu faço para ser antirracista? Como eu sou antirracista? E eu sempre falo, gente, não tem um selo do antirracista, assim. Leve isso como uma prática diária. Porque eu nunca sei responder. Porque parece que agora as pessoas estão buscando essas práticas que é outra tendência ocidental, querer categorizar em tudo. A forma como a gente se relaciona com as informações é bastante colonizada, né? A gente quer sempre saber o que a teoria oferece para a gente mudar. Não é assim. Né? Então, não existe um selo antirracista porque não tem o que você fazer, né, categoricamente, passo a passo, uma listagem para você fazer um cheque. E se você tem essa sensação e se essa pergunta faz sentido para você, significa que há aí uma influência sobre o sistema disjuntivo ocidental, que tem como característica fragmentar o conhecimento. Então, vamos usar o exemplo do médico. O médico é médico, mas tem o médico do cotovelo,
né? Ortopedista do cotovelo, ortopedista só da coluna, ortopedista só do joelho. Isso é uma característica desse sistema ocidental. Então, às vezes, quando a gente quer fazer perguntas do tipo, o que eu tenho que fazer para ser alguma coisa, significa que você está esperando que uma teoria te dê a resposta que o Ocidente o tempo inteiro diz que te dá. Só que ele não te dá. Ele, na verdade, faz com que você se aliene da sua própria autorreflexão crítica. Então, na verdade, não é o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para ser antirracista, mas sim, o que você, que é uma pessoa branca e está ouvindo essa conversa, está antenado nas discussões, o que a sua lógica pensante, a partir dessas discussões, entende que é importante que você faça para que você contribua com a luta e não atrapalhe ela. E, às vezes, a sua lógica pensante vai dizer que a sua maior contribuição é não encher o saco, não falar nada, ouvir, entende? Mas vão ter outros momentos em que você vai ter ali a sua maior contribuição, vai ser pautar a branquitude. Vai ter momentos... Gente, é dinâmico. Não dá pra gente ter assim, tipo, cheque, né? Mas entender que pessoas que estão sendo atravessadas pela minha fala, que elas entendam que elas são agentes também dos fenômenos que atravessam. Então, fazer as coisas com lucidez, né? Então, abrir o Instagram toda segunda-feira, qual é o benefício que isso está trazendo de maneira concreta para a luta? Meça isso. Veja, né? Eu acho que tem visibilidade e tudo mais, mas para além da visibilidade, como é que a gente pode ajudar de maneira efetiva, por exemplo, ações pretas que estão agora no front, né? Tem a escola da Andara dos Palmares no Complexo do Alemão, tem o povo do Segura a Curva das Mães, tem uma galera que está fazendo, entende? Então, isso é uma rede, é uma ianda, como se fala em banto, é uma rede de fortalecimento energético, que é algo ainda mais importante. Isso me faz lembrar também o lugar. Qual é o meu lugar nesse debate do antirracismo, que é uma outra pergunta que muitas pessoas brancas também me fazem e que confundem muito esse lugar de fala, né? Esse não é o meu lugar de fala, não entendendo que todos têm lugares de fala. Então, e não estar nesse lugar, como que eu vou dizer? Às vezes parece que tem uma resistência de não estar nesse lugar de escuta, né? Isso também é uma característica do Ocidente. O Ocidente cria 3 características básicas: narcisismo, ansiedade e depressão, que a gente chama de doenças, né, da era moderna, mas na verdade não é bem uma da era moderna, é uma doença, né, entre aspas, mas é uma consequência desse modus operandi agressivo e individualista que o Ocidente promove. Então, passa por aí, né? É claro que eu concordo com o que a Djamila fala sobre o lugar de fala e tudo mais, mas eu acho que a gente também tem que estabelecer espécies de diálogos com quem quer estabelecer esses diálogos com a gente. Então, assim, pessoas que não querem me ouvir, eu não vou atrás dela, não. Até porque eu não estou numa disputa de narrativa de forma dominadora. O meu escopo civilizatório, então, as filosofias africanas que eu estudo há tanto tempo, essa forma filosófica que eu adotei para a minha vida, eu entendo que eu não preciso disputar para dominar o outro. Eu vou acreditar na musculatura da inteligência do outro e vou apresentar o que eu tenho a apresentar. E esse outro vai tirar as suas próprias conclusões a partir dessa musculatura. E ele vai entender se ele encampa o meu pensamento ou se ele não encampa o meu pensamento. Porque eu não quero dominar ninguém, eu não quero ser universal para ninguém, Deus me livre. Então, veja bem, deveria ser assim que a gente tinha que se relacionar com o outro. Mas não, de alguma forma, principalmente dos últimos anos, né, para cá, está havendo um conflito tão forte que, na verdade, é um conflito de dominação. Porque eu não só não gosto do outro, do pensamento político do outro, mas eu também vou bater panela quando o outro estiver falando para que eu não possa ouvir o outro. E se você fala como o outro grita ou faz barulho, não tem diálogo, né, gente? Está gastando sua energia de novo. E, sabe, eu tô fazendo... Sempre acontece isso comigo quando eu falo com você. Eu faço várias ligações.
eu também sou de religião de matriz africana, né? Eu sou um bandista. E isso que você está falando de não querer, não impor a minha verdade sobre o outro, é algo que tem muito nas religiões de matriz africana e que em outras religiões não tem, a gente não tem isso de querer catequizar o outro, enquanto outras religiões batem na sua porta falando, eu vim trazer a verdade para você. E aí eu tô fazendo esse cruzamento. E o que é a verdade, né? Que verdade é essa? Que verdade? E isso, o conceito de verdade é um conceito surgido no iluminismo. E o iluminismo é um dos pilares da dominação do Ocidente. Então veja bem. E muitas vezes esse conceito, aí eu vou entrar num outro ponto que nem tava, que a gente não tinha nem combinado, que é o do Branco Salvador. Porque eu escrevi outro dia um artigo sobre o Branco Salvador, justamente de pessoas que fazem missões religiosas em alguns países do continente africano e acabam tirando, chegando lá e falando, olha, o que você tem é do diabo e o que eu tenho aqui é Deus realmente. Então esse processo de levar a fé, a verdade, até que ponto a minha cultura, até que ponto que eu acho que é verdade desse meu lugar hegemônico, até que ponto isso não limita o outro, né? Até que ponto isso pior do que limita o outro? Até que ponto isso não mata o outro e a cultura do outro? E é um dos braços do genocídio, né? Mas é porque o genocídio eu entendo com muitos tentáculos, e não somente aquele genocídio físico do outro, né? Mas o epistemicídio, o nutricídio, racismo religioso, todos esses desdobramentos, né? Mas, eu gosto muito de falar de dados, né? Então vamos falar sobre a entrada dos portugueses missionários no reino do Congo, da Matamba e do Angola, em mais ou menos 1600 e alguma coisa, em que a gente tem a conversão do Imbanza, que era o rei da Matamba e Congo, ele é convertido para o cristianismo, e o filho dele, ele é o primeiro homem negro a se tornar bispo, né, pelos moldes portugueses. Então, veja bem, houve ali relações no continente africano de cristianização com esse interesse de dominação. E por que eu estou falando com esse interesse de dominação? Porque, veja bem, o rei, né, o Imbanza da Matamba, ele vai se cristianizar, o filho dele vai ser o primeiro bispo preto, tá, africano da história, e vai ser entronado em Portugal, mas mesmo assim o seu povo teve uma cifra de 44 mil pessoas sequestradas e trazidas para a desgraça perpétua do lado de cá da América. Então vamos conversar sobre o cristianismo, não é mesmo? Então veja bem, até que ponto a gente não está reproduzindo de forma atualizada um modus operandi que sempre esteve presente de forma cíclica. Então, é como falar de blackface, né? Eu acho muito estranho quando a gente vê, assim, defesas de blackface dizendo, eu não passei graxa na cara e eu não fiz blackface. Meu bem, estamos em 2020. O blackface vai ser feito com as maiores tecnologias da maquiagem. Não seja essa pessoa. Entende? Então, essa é uma discussão que tem que passar por essa lucidez também, entende? E aí você falou do blackface, eu lembrei de outras coisas, eu já tô pulando tópicos, assim, porque a gente tem tempo ainda? Estamos mais 10 minutos. Esse é o efeito Azani Jerry. Bom, para você que chegou agora, professora Azani Jerry, vou até ler porque o currículo é extenso, doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e afrodiáspora, professora crítica teatral e literária, mãe, importante, e youtuber, tá? E eu sou a Thaís Bernardes, jornalista, estou aqui no Instagram da Leilane, porque toda segunda-feira a Leilane me cedeu esse espaço para a gente vir aqui e debater sobre o que é racismo, sobre o que é a luta antirracista e todas as pautas desse tema. Então, o nosso bate-papo hoje é com a Asa. Falei tudo Olá! Falei tudo isso porque também me remeteu a essa questão da apropriação, porque ao mesmo tempo que esse Ocidente chega impondo para você o que é o Deus, o que é o certo, o que é o errado,
ele também se apropria de muitas formas, né? Do que é o nosso, do que é sagrado para a gente. Como que tem essa forma de apropriação do Ocidente e como que isso pode ser prejudicial ou benéfico, enfim, se a gente pode ser, né? Essa dicotomia aí para a gente. Não. A apropriação, e aí a gente tem que separar alguns entendimentos de apropriação, porque tem aquela apropriação que é de choque civilizacional e que depois é apagada. Por exemplo, nós sabemos historicamente, a partir das obras desses filósofos, que os filósofos gregos, como Aristóteles, Sócrates, Platão, estudaram nas escolas filosóficas do Egito, porque a civilização egípcia, ela é uma das bases da civilização greco-romana que vai surgir ali um pouquinho depois e vai ser contemporânea. Esses filósofos não escondem isso de suas obras. O processo de apagamento ele começa a se dar principalmente a partir do século XVII, mas sobretudo no século XIX, em que precisa se apagar todo o rastro de base dos não brancos dentro dos pilares ocidentais. O que eu quero dizer aí? É que no momento de encontro civilizacional e troca de cultura, eu não entendo como uma apropriação cultural. Mas no momento em que no século XIX, a branquitude, né, os filósofos do século XIX simplesmente tiram essa parte da história, mas não retiram as benesses, essas continuam, eu já entendi que haveria um processo diferente de apropriação cultural. Então esse é um ponto para a gente pensar a dimensão da história. A dimensão da virtualidade, contemporaneidade, né? Então a gente discute isso muito assim. Fulano de tal pode usar turbante, fulano de tal Então, vamos passo a passo. Assim. Nesse momento, o que a gente precisa é de lucidez e foco, principalmente porque estamos diante de um agente pandêmico e porque as coisas estão ficando bastante complicadas para a nossa situação de país. Né, financeiramente, em termos de humanidade, em termos de muitas coisas. E a gente ainda tem um genocídio declarado da população negra como um todo, que cada vez mais se demonstra pelo genocídio físico dos homens negros, crianças negras e comunidade LGBTQI+ negra, mas também aparece ali pelos tentáculos da fila do SUS, pela falta de educação, esse abismo da tecnologia na educação, isso é um tentáculo do genocídio, o epistemicídio. Então, diante da urgência da nossa realidade, diante da urgência do nosso tempo, que é uma urgência de genocídio, eu não consigo achar que ficar discutindo se branca pode ou não usar turbante é realmente algo relevante. Por quê? Porque depois que todo mundo morrer, o turbante vai virar finlandês. E não vai ter ninguém para poder discutir e reivindicar essa apropriação. Da mesma forma como aconteceu historicamente com o Egito. Por que a gente não sabe que o Egito é a base do Ocidente? Porque eles destruíram tudo. Então, veja bem, focar na branca turbantuda, às vezes, é perder o foco de algo muito mais importante que, como consequência, vai legitimar a branca turbantuda. Então, mais uma vez, é uma questão de lucidez e foco. Asa, a nossa live está chegando ao fim. Faltam quantos minutos? Faltam... tem 8 minutos ainda. Então, eu acho que... Eu não tenho nem, como disse o Marco Luca Valentim, que eu não tenho nem roupa para essa live, né? Quando a gente não tem nem roupa. Então, assim, eu quero deixar aberto essa reta final aqui para você e até também para a gente abrir uma janela. Quem se interessou pelo tema, pelo que a Asa trouxe, onde que a gente consegue encontrar esses conteúdos, porque eu acho importante também, eu sempre falo isso, Asa, que o jornalismo ele é uma ferramenta de educação. Eu acredito muito no jornalismo como uma ferramenta de educação. E para a gente poder quebrar, acabar com preconceito, a gente pode falar assim, né? Acabar com preconceito, reduzir as desigualdades, com certeza isso passa por um processo educacional. E para a gente se educar, a gente tem que ler. Então, onde que as pessoas podem ter acesso ao teu conteúdo e a outros conteúdos também que você ache relevante? Mais uma vez agradecer, né? Eu gosto muito de estar aqui abrindo numa segunda-feira, né? Dia da comunicação, dia das portas abertas e o dia do movimento Espiralar de Exu. Então, que as minhas palavras tenham sido movimentadoras,
porque essa é a intenção. Se as pessoas gostaram das coisas que eu tenho para compartilhar, eu tenho um canal no YouTube, o canal Azingeri, que é um canal de conhecimento afro-referenciado, em que a partir desses fios suleadores, né, e eu não norteio nada, é importante dizer isso, eu só vou rumo ao sul, então, a partir dessas perspectivas afro-referenciadas, eu conduzo discussões lá sobre cinema, arte, literatura, vida, várias coisas. Eu tenho no meu Instagram um portfólio, então, para a galera que quer realmente consumir tal meu conteúdo, vai no meu Instagram Azingeri, e lá tem um link que vai abrir o meu portfólio, e lá você vai encontrar todos os vídeos que eu já fiz, aula, vídeo aula, vai encontrar os meus artigos acadêmicos, minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, vai encontrar podcasts que eu participei, enfim, eu reuni um portfólio mesmo, porque toda hora alguém falava assim, onde é que eu encontro aquele seu texto? Aí agora você vai lá no portfólio e vai estar tudo juntinho. E no Instagram também, meu Instagram é um canal de difusão de conhecimento. Então, todo sábado tem a série Livros Incríveis das Literaturas Africanas, que é uma série para acender o sol das pessoas, né? Trazer o conhecimento sobre essas literaturas que são tão bonitas. E se você quiser uma formação mesmo, está aberta as inscrições do curso, é a segunda edição, a primeira está esgotada, começa hoje, inclusive, mas está esgotada. Então, vai ter a segunda edição do curso África e Afrodiáspora, Caminhos Pluriversais. O link está no meu history, também está no portfólio, está no Diaspora Black, dá para você encontrar, mas corram porque eu abri hoje e já tinha 35% já comprado, e o último curso se esgotou com 3 semanas de antecedência, então pode ser que seja um pouco concorrido, mas são caminhos para chegar até mim, assim. Mas eu queria terminar com algumas reflexões, né? A primeira reflexão é entender que humanidade é inegociável, então não se negocia a humanidade, né? Então reflita se você está negociando a sua própria humanidade ou se você está como negociador da humanidade alheia, porque a humanidade não se negocia. E a segunda coisa é entender que todo ser humano nasce com um sol interno, né? Um sol dentro de si. Isso é o que as filosofias Banto elas trazem para a gente. Então, todos nós nascemos com um sol dentro de si e que é responsabilidade da comunidade acender esse sol para o nosso livre caminhar na vida. Então, eu entendo que eu sou uma acendedora de sóis, mas também o Notícia Preta é acendedor de sol, porque jornalismo é educação. E quando a gente vai mais uma vez nas páginas da história, a gente vai ver que a imprensa esteve lá em todas as revoluções transformadoras. Não podemos ignorar esses fatos históricos, né? Então, é importante isso também. E aí, pedir para o povo que gostou pintar aqui a minha caroça, compartilhar. Agradecer mais uma vez a dona da casa. E é isso, vem pro bonde. Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a Leilane por essa parceria. Eu sempre falo, Asa, na palavra parceria, porque essa luta antirracista não é uma luta minha e da Asa, é uma luta de todos, todas e todas que acreditam num país mais justo, numa sociedade mais igualitária, que a gente possa caminhar junto num projeto de país, num projeto de sociedade. A gente fala sobre antirracismo. Qual projeto de sociedade você quer para o seu filho, você quer para o seu neto? Então, eu agradeço a Leilane, o cachorrinho subiu aqui. Agradeço a Leilane mais uma vez por essa parceria nessa luta antirracista. Asa, minha amiga, muito obrigada por você estar aqui. Eu chamei a Asa, falei, Asa, é o meu primeiro dia. Uma segunda-feira, eu preciso que você esteja comigo. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui. Espero que tenha trazido bons ventos. E sigam a Azingeri, Notícia Preta e eu, Thaís Bernardes. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau.